Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um manual da DPComp Sistemas. Neste vídeo nós vamos te orientar sobre como você pode realizar os envios dos eventos para o SST, sobre as configurações que você precisa realizar no programa. Tudo bem? Então vamos repassar os procedimentos de forma bem descontraída. Primeiro passo, nós vamos acessar o ícone Evolution para ter acesso ao sistema DPComp, acessar com a senha cadastrada, tá? Inserir a sua senha. Depois que você acessar, você vai clicar diretamente no módulo SST. Tudo bem? Então você pode clicar no SST. Há uma diferença aqui, tá? Para você que contratou apenas o SST, que não utiliza a nossa folha de pagamento, há uma diferença. Esse manual está voltado para você. Para quem é cliente DPComp, que utiliza a folha de pagamento, o procedimento só tem uma pequena alteração, mas eu vou conversar com vocês, com todos neste manual, tudo bem? Então, o primeiro passo que você vai realizar, o primeiro procedimento, é realizar a configuração do certificado digital, tudo bem? Se você é um cliente que já utiliza a folha de pagamento, você não precisa realizar essa configuração, pois já vai estar configurado de acordo com os envios feitos lá pelo E-Social, em que você já deixou previamente configurado. Se você não utiliza a nossa folha, é um cliente apenas SST, você vai precisar configurar. A primeira informação que você vai precisar inserir aqui seria o código da empresa. O caminho, o próprio sistema já vai sugestionar para você. Você vai selecionar o tipo de certificado digital, selecionar o certificado, o tipo. Se for o certificado A3, você vai precisar informar a senha dele também. E o ambiente aqui, ele sempre é de produção, tudo bem? Se você ainda não tem o sistema cadastrado, você instalou agora do zero, digamos assim, você não vai acessar ainda a tela de certificados, porque ele vai precisar da empresa cadastrada previamente. E a gente vai lhe mostrar aonde você pode estar realizando esse cadastro, tá? Você pode acessar qualquer um dos módulos abaixo, que ele vai permitir com que você realize o cadastramento dessa empresa, tá bem? Mas antes a gente vai mostrar que nós temos também a opção de você importar o arquivo XML, caso você receba um arquivo XML com as informações, que foram repassadas pelo técnico de segurança, pela clínica ou pelo engenheiro. Você pode importar esse arquivo aí para dentro do sistema e ele vai alimentar o campo correspondente, ou o campo de comunicação de acidente, o monitoramento de saúde, o S2240, que são os fatores de risco. Aí você verifica, tudo bem? A outra situação, outro ícone que nós temos importante é o atualizador de módulo. Então você pode, vez ou outra, sempre que você tiver disponibilidade, estar clicando nele, que ele vai analisar se tem alguma atualização disponível. Caso tenha a atualização, o sistema vai abrir para que você possa realizar essa atualização de forma automática. Você aceita todos os termos até a conclusão do processo, tudo bem? Então abaixo nós vamos acessar as opções. Primeiro, o S2210, perdão. O S2210, ele é a comunicação de acidente, é o CAT, que você vai fazer o preenchimento e enviar para o E-Social. Em nosso exemplo, nós já temos duas empresas cadastradas, tudo bem? Nós temos a empresa modelo e esta outra empresa aqui cadastrada no banco de dados. Se você não tivesse nenhuma empresa cadastrada, você pode digitar o CNPJ dessa empresa aqui, teclar um Enter, que o próprio sistema já vai fazer o cadastramento dessa empresa de forma bem simplificada. Isso para você que não tem o sistema, você que está utilizando o SST e não usa a folha de pagamento, tá? Para você que utiliza a folha de pagamento, você pode aproveitar os cadastros que já vão aparecer para você, bem como o cadastramento dos funcionários que já vão aparecer também. Caso você seja um cliente somente de SST, você precisa cadastrar a empresa informando o CNPJ, cadastrar o CPF do colaborador, CPF do funcionário que está cadastrado, matriculado nessa empresa, contratado por essa empresa, inserir o nome desse colaborador e inserir a matrícula dele no E-Social.
tá? Esse é um detalhe importante que a gente precisa ressaltar, a matrícula do E-Social, tá? Então, quando o departamento pessoal de uma empresa, o RH, um contador, envia um funcionário para o E-Social, automaticamente o E-Social vai gerar uma matrícula. Essa matrícula ela pode ser gerada pelo E-Social, se os envios forem feitos direto lá, ou por um sistema, como é o caso do nosso DPComp. Então, a estrutura dos nossos envios, eles são semelhantes a essa. Eu vou abrir aqui um para vocês, para mostrar, tá? Funcionário qualquer que eu vou colocar. Veja, funcionário 1, ele é um Prolabore, então a matrícula dele gerada pelo E-Social foi essa, tá? Eu vou colocar o segundo, tá? Então, que é um funcionário sem ser Prolabore, né? Um trabalhador convencional. Então, coloquei o código dele, vou colocar o nome, na verdade já vai aparecer porque o cliente tem a folha de pagamento, e essa é a matrícula que foi gerada. Então, 0001_2. Então, o RH, você que é técnico, você que é de um engenheiro, você que é de medicina do trabalho, que está fazendo o envio dessas informações, você precisa colocar nesse campo a matrícula exata que está no E-Social. E aí você pode solicitar para o RH da empresa do seu cliente estar lhe repassando essa matrícula, um relatório com essa matrícula, tá? E aí você precisa informar no momento em que estiver realizando o cadastramento das informações para o funcionário, tudo bem? Então, aqui, se a gente fosse realizar neste momento a comunicação de acidente deste funcionário, teríamos que informar essa matrícula como ela está, né? E esse é como está no E-Social, porque quando você enviar essa informação, digamos, ela vai casar com a informação que já existe no E-Social, tudo bem? E assim ele vai alimentar as informações corretas do trabalhador. Aqui abaixo você vai inserir as informações todas da CAT. Então, aqui seria a comunicação do acidente, a data, o tipo de acidente de trabalho que ocorreu, a hora do acidente, o tipo de CAT, se teve comunicação de óbito, hoje você vai alterar aqui e vai informar a data, se não, você deixa em branco esse campo. Se tiver alguma informação adicional da CAT, você vai colocar também. Você vai colocar as horas trabalhadas antes do acidente, se houve alguma comunicação à autoridade policial. Também você precisa colocar aqui código da situação geradora do acidente, a CAT foi emitida por. Então, são informações que você vai precisar preencher tanto aqui na primeira aba, no S2210, quanto na segunda aba, que é o S2210 também, que é a continuação, é a aba 2. Tá? Então, aqui é o atestado médico, a data, motivo de internação, hora de internação. O detalhe bem interessante no sistema é que, se você tiver dúvida sobre se é necessário ou não informar algum dado, você pode fazer isso aqui. Você pode estar clicando no campo, como por exemplo aqui, data do acidente de trabalho, eu propositalmente não vou informar essa data, então quando eu tecleio o Enter, sempre ativando com o Enter, ele vai me dizer que a data do acidente é obrigatório, né? Acidente de trabalho é obrigatório, então uma informação obrigatória para você estar enviando para o E-Social, tá? E você precisa colocar, então, se você chegar lá num campo, tecla Enter e ele não solicitar como obrigatório, isso é um indicativo de que aquela informação ela não é obrigatória. Porém, se você quiser que o cadastro seja feito com vários detalhes, você pode estar inserindo essas informações sem problema, tudo bem? Depois que você realizar toda a configuração, toda a inserção das informações, você pode vir até o botão gravar, tudo bem? Detalhe, tem gravar aqui, partes atingidas, tá? Ó, se grava partes atingidas, você faz a inclusão se tiverem mais partes, digamos, atingiu o braço, atingiu as pernas, por exemplo, né? Então você vai fazer a inclusão. O agente causador também, você tem a opção de cadastrar um ou realizar a inclusão de mais de um, tudo bem? E aqui você vai inserir as informações do atestado médico. Colocou, então você vem e grava. Inseriu todas as informações, tá tudo certinho, você vai lá, grava, né? Gravou, aí esses eventos já ficam disponíveis para consulta, onde o próprio sistema ele vai mostrar para você
todos os eventos que foram cadastrados, que estiverem aqui, que estiverem prestes a enviar, prontos para enviar. E depois que você realizar toda essa inserção, você vai na opção de enviar, tá? Enviar esses eventos para o E-Social, tá? Ok? Então, isso aqui é o SS10, tá? A parte de comunicação de acidente. E eu vou mostrar uma outra tela aqui para vocês, tá? Destacar, na verdade, o outro ícone, que é esse gerar XML. Aí você pergunta o que seria o gerar XML. Gerar o XML você vai digitar as informações, tá? Inserir todas as informações e você, após gravar, né, você vai gerar o arquivo em XML, né? Então você vai disponibilizar para o teu cliente essas informações em XML. Quando você vai utilizar esse arquivo XML? Digamos que não é você que vai realizar um envio. Digamos que você é um técnico de segurança. Você vai emitir todos os programas lá, né, os PGR, o que você tiver de emissão, tá? De cadastrar, de gerar lá para o seu cliente os riscos e tudo mais. Você vai cadastrar as informações, porém você não vai enviar para o teu cliente, tá? O teu cliente não solicita que você envie para ele quer o XML para ele enviar essa informação dentro do software dele, dentro do programa dele. É nesse momento que entra o gerar XML, onde o sistema vai gerar conforme layout do SST, obedecendo ao E-Social, o arquivo com as informações detalhadas em XML, tá? Então essas informações vão estar prontas. Então, se você enviar o XML desse funcionário, automaticamente chegou lá no seu cliente, no contador, no departamento pessoal do cliente, ele vai conseguir importar essas informações e transmitir para o SST. Tá? Então ele que vai se responsabilizar pela transmissão e não você. Você vai apenas disponibilizar as informações em arquivo, que é no arquivo XML, né? Que está sendo bem comum as empresas solicitarem esses arquivos XML. Tá certo? Então a gente vai voltar aqui ao menu. E eu vou mostrar para vocês agora o segundo, né, evento, que seria o S2220. Você vê que eles são eventos muito tranquilos de você estar alimentando as informações. Você vai observar que o layout é o mesmo. Mesma situação. Você vai selecionar aqui a empresa, novamente o colaborador, observar a questão da matrícula do E-Social dele, tá? E aqui, data da emissão da ASO, né? O tipo de detalhamento de informações. Aqui você vai colocar, definir se foi um exame admissional, se foi um demissional, se você fez um periódico, tá? Então você vai inserir as informações para o seu cliente, tá? Do referente ao ASO, tá? Então aqui ele vai pedir CPF do médico, também aqui ele não coloca como obrigatório, tá? Mas o nome do médico e a inscrição dele no órgão de classe são obrigatórios. Esse aqui é o detalhamento das informações do ASO, o responsável pelo ASO, e aqui é o médico responsável pelo PCMSO. Digamos que sejam pessoas distintas, então você vai inserir a informativo do ASO aqui, do PCMSO aqui, tudo bem? Aí você avançando, ele vai chegar aqui no registro das avaliações clínicas e exames complementares. Há casos, e tem sido uma constante na maioria dos casos, que não tem exames complementares. Então você tem uma opção 9999, que é o código do procedimento aqui, tá? Em que você vai informar que não houve. Porém, se você informar que não houve, tá? O 99, que é o geral, você precisa colocar uma observação, detalhar qualquer tipo de procedimento que foi realizado, ou qualquer tipo de justificativa, porque não precisou estar, digamos, realizando exames complementares, tudo bem? Ele precisa informar a observação, tá? Ordem do exame, você vai colocar se foi inicial, sequencial, indicação dos resultados, né? Se ele está, a situação dos resultados. Eu vou colocar um código aqui, mais uma vez o mesmo funcionário, para simular esse preenchimento. Eu vou informar que 10/1 de 2022, ele realizou, tá? Foi um admissional, o ASO, ele está apto, tá? Os dados do médico aqui, eu não vou preencher, tá? Eu vou preencher um código, vou preencher como se eu fosse o médico, vou colocar aqui só porque eu quero que ele avance aqui para a segunda aba para eu mostrar para vocês, tudo bem? Mais uma vez.
Vou colocar só para ele avançar, tá? Então, ó, no dia 10/1 também, de 2022, foi realizado o exame. Aí, ó, esses códigos aqui são todos os procedimentos diagnósticos, mas digamos que não tenha nenhum desses. Aí você joga no 99, aí você coloca aqui, sem alterações. Exemplo, digamos que tem uma opção relacionada a isso, uma situação que veio no próprio ASO, tá? Ordem do exame inicial, vou dizer que foi sequencial. Indicação dos resultados, normal, tá? E eu gravo as avaliações. Feito isso, eu posso chegar aqui e gravar, tá, essa situação para esse funcionário. Se eu vier consultar, já vai aparecer, eu preciso selecionar aqui a empresa. Aí já vai aparecer, ó. Então você seleciona, eu tenho na empresa 2, aí eu jogaria, digamos, uma empresa 2 e consultaria os eventos dela. Sempre você vai selecionar o funcionário aqui para você, a empresa, perdão, para você estar selecionando os funcionários, observando os documentos que foram lançados para esse funcionário. E depois você iria consultar, enviar para o S-Social, né, para o SST, e se precisar gerar o arquivo XML também, você vai clicar aqui para gerar o arquivo XML, tudo bem? E agora finalizando, vamos abrir novamente, que eu acabei clicando ali no X e ele fechou. A gente vai avançar para terceiro evento, que é recepcionado aí pelo SST, que é o S2240, né? Os fatores de risco, que também são obrigatórios aí, dependendo das datas também, das situações que você tem que verificar na legislação essa questão dos envios, né? Mas a gente vai passar algumas coisas já para vocês daqui a pouquinho. Então vamos abrindo a tela do S2240, mesma situação, você vai inserir ali o código da empresa, funcionário. Aqui você vai colocar a data em que foi realizado, né? Iniciou as suas atividades lá nesse fator de risco, né? Quando ele começou a ser exposto a esse risco. Ele vai perguntar se aonde o funcionário exerce as suas atividades, se no estabelecimento próprio do empregador ou estabelecimento de terceiros. Então vou dizer que é próprio do empregador. Ele vai pedir o lugar administrativo. Essa situação, veja que ela é obrigatória, apesar de não estar nenhum asterisco, mas ela é obrigatória. Eu vou colocar que ele exerce no escritório. O número de inscrição onde está localizado, ele vai pedir o número do CNPJ da empresa, tá? Ele vai pedir o número do CNPJ da empresa em que o funcionário está alocado, está trabalhando, contratado. Coloquei a empresa, ele vai pedir o CPF do responsável pelo registro, tá? Tudo bem? Conselho órgão de classe, eu vou colocar aqui que é o CRM, mas se fosse, poderia ser também a questão do CREA ou outros, tá? A diferença é que se você colocar o outros, ele vai pedir para você descrever a sigla. Por exemplo, eu vou colocar aqui CRC, é um exemplo, tá? Se você colocar que ele é do Conselho Regional de Medicina do CREA, ele vai lhe pedir o órgão de classe, inscrição e a unidade federativa que foi emitida a documentação, tá? Eu vou gravar aqui o responsável. Acabei não colocando o número, tá? Tá, pronto. E ele pede aqui embaixo a descrição da sigla. Pronto. Aqui ele vai pedir as informações de descrição das atividades desempenhadas pelo trabalhador. Tá? Relativos a observações de registros ambientais não é obrigatória, tá? Então aqui ele vai pedir, se o funcionário for exposto a algum agente nocivo, ele vai pedir para você especificar que agente nocivo seria esse. Poderia ser um ruído, né? Então você vai precisar verificar. Caso ele não seja exposto a agentes nocivos, você vai colocar a opção de ausência de agente nocivo de atividades previstas no anexo 4, tá? E aqui ele não vai pedir para você inserir mais nenhum tipo de informação. Você já vai poder gravar o fator de risco e gravar aqui nessa opção que se eu gravar aqui ele vai deixar disponível, tá? Eu não vou gravar, eu vou pesquisar qualquer opção aqui para incluir, indicando que ele é exposto ao risco, tudo bem? Então eu vou verificar aqui uma opção, só um momento. Ruído, tá? Achei aqui o ruído. Eu vou colocar qual foi o critério de avaliação. Se eu coloco que é qualitativo, ele não vai me pedir essas informações.
Mas se eu informar que é quantitativo, aí ele já vai me pedir, tá? Então a concentração, digamos que ele é uma concentração de 20 e que, de acordo com a legislação, ele seria até 30, então é tolerável, digamos assim, né? Dose diária de ruído, tá? Se tiver alguma observação, alguma descrição do agente nocivo, tá? Unidade aqui que ele vai me pedir. Se o equipamento de proteção coletiva ele se aplica, não implementa ou implementa. Ele vai me pedir também se o EPI, né, se ele usa, se os funcionários ele usa o equipamento de proteção individual, vou dizer que é utilizado. Ele vai me pedir se o EPC também ele é eficaz na neutralização dos riscos, eu vou dizer que sim, e aí ele me abre uma terceira aba, logo após eu gravar, tudo bem? E aqui ele vai me pedir, eu vou precisar incluir aqui. Certificado aprovado certificado de aprovação do EPI, ou eu posso colocar a descrição do EPI que ele utiliza, óculos, tapa-ouvidos, por exemplo, tá? Eu posso colocar outros. O EPI é eficaz na neutralização, são perguntas que ele vai fazer, que você tem que ir observando e respondendo conforme as solicitações que ele lhe faz, tudo bem? Porque senão ele não deixa você avançar para concluir o procedimento de gravar essas informações. Depois de gravar, então ele retorna para essa tela, tá? Então aqui, se você clicar no nome da empresa, você pode estar consultando os eventos cadastrados, né? Aqui não temos nenhum evento cadastrado. Então ele finalizando, né? Você pode consultar as informações cadastradas, posteriormente realizar o envio e também gerar o arquivo XML, tudo bem? Então, esses são os dados do SS2240 fatores de risco. Então, sobre prazos, algumas situações sobre prazos de envios. O S2210, comunicação de acidente do trabalho, você precisa comunicar ele. Se ocorre o acidente, com 24 horas no máximo, você precisa enviar essa situação. Se ocorrer óbito, é imediato. Então, são os prazos que o E-Social nos coloca, né? O S2220 e o S2240, ele tem que ser enviados até o 15º dia útil, né, do mês subsequente. Então, por isso que o primeiro envio vai se dar agora no dia 15, no caso, próximo dia 15 de fevereiro, né, em que você vai ter os primeiros envios para estarem sendo realizados, tudo bem? Então, depois, aquela situação do certificado, né, como eu mostrei para você, depois de você cadastrar lá, você pode selecionar, você que ainda não usa o nosso sistema, que não usa de folha de pagamento, após cadastrar em qualquer um desses campos aqui a empresa, inserindo o CNPJ, você pode então clicar na configuração de certificado digital, inserir o código da empresa. Se você não souber, você consulta, tá? O sistema já vai te dar aqui um padrão para gerar os arquivos e você realiza a configuração do certificado digital, a questão do tipo do certificado, coloca a senha se for um A3 e o tipo de ambiente. Feito isso, tá? Os envios você já pode estar realizando os envios que você vai ter sucesso no processamento, tudo bem? Então esse foi mais um manual da DP Comp Sistemas. Na parte dos envios, né, a gente procurou passar o mais prático possível aqui a questão dos envios do SST. Esperamos ter ajudado a todos. Precisando, você pode entrar em contato conosco no suporte técnico. E é isso, gente, até o próximo vídeo.